Quer perder o medo de investir? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar um conceito básico que você precisa saber para começar a dar os seus primeiros passos aí no mundo dos investimentos e fazer com que o dinheiro trabalhe para você enquanto você dorme. Então vem comigo, assina esse canal, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta e me ajuda a levar essa mensagem para mais gente. Hoje a gente vai falar sobre um conceito muito básico e por que eu estou trazendo esses conceitos básicos aqui para vocês. Eu tenho escutado muito de várias pessoas que me acompanham aí aqui no canal e no Instagram também sobre o medo de investir. Tenho recebido inúmeras perguntas: Andressa, eu tenho medo de investir, por onde eu começo, o que eu faço e tudo mais. E eu queria falar primeiro que se você é uma pessoa que tem medo de investir, tá tudo bem. Isso é um argumento lógico. E por que é um argumento lógico? Porque a gente não teve isso na educação básica, a gente não teve isso nas escolas, a gente não aprendeu isso naturalmente, assim como a gente aprendeu inúmeras coisas na nossa vida. Então a gente precisa buscar conhecimento. E é por isso que eu tô aqui transmitindo meu conhecimento para vocês e ajudando vocês a entender um pouquinho desse mundo que parece um bicho de 7 cabeças. E vocês vão ver aqui que é muito mais simples do que vocês imaginam. Então, o conceito que eu queria trazer para você hoje é a taxa Selic. Você já ouviu falar sobre isso? Eu acho que sim, hein? Então, olha só, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa mãe da nossa economia. É a taxa de juros básica da nossa economia. Então, é ela que nos dá um norte de como a nossa economia está indo. E aí, o que você precisa saber sobre isso? Quem determina essa taxa é o Banco Central, através das reuniões do Copom. E como que funciona mais ou menos, né? Como que isso é determinado? É muito relacionado, a gente gosta de dar o exemplo da lei da oferta e da demanda. Então, o que acontece? Se a taxa Selic sobe, significa que os juros estão mais altos, ou seja, você vai pagar mais caro pelos produtos que você adquire, pelos empréstimos que você adquire. Então, o que acontece? Se a taxa Selic sobe, significa que os juros estão mais altos e aí as pessoas compram menos. Se as pessoas compram menos, os preços baixam, porque é a lei da oferta e da demanda. Então, o que acontece? O Banco Central ele fica sempre fazendo essa brincadeira. Então, ele brinca com a taxa Selic de acordo também com a inflação. E você quer entender o que é inflação? Eu te explico aqui em outro vídeo só falando sobre isso, mas basicamente a inflação é quanto os preços dos produtos sobem. Então, por exemplo, você vai comprar feijão hoje no supermercado, você vai comprar o feijão daqui 5 meses, ele já não tem o mesmo valor. Normalmente ele está com um valor mais alto do que hoje. Então, isso é inflação. Se ele estivesse com valor mais baixo, seria uma deflação. Então, inflação maior ou menor, quando ela está menor, não significa que não teve inflação. Teve inflação, só que o preço não subiu tanto. Então, por exemplo, hoje na nossa economia, a gente está passando por um período de inflação baixa. A inflação está na casa dos 3%. Então, o que acontece? Significa que os preços não estão subindo? Não, os preços estão subindo. Mas eles estão subindo menos do que épocas onde a gente teve inflação de 10%, entendeu? Então, o que acontece? A taxa Selic, ela é regulamentada dessa forma. Se a taxa Selic sobe, significa que os juros estão mais altos e aí o poder de compra diminui e o mercado acaba baixando os preços para que tenha mais compras, né? E a economia não fique tão desaquecida. Então, a taxa Selic, ela regulamenta a nossa economia. E aí, todas as outras taxas, né, os investimentos, a gente sempre vai olhar para a taxa Selic para dar uma comparada. Então, hoje a taxa Selic, ela é a mais baixa da nossa história. Ela está em torno de 6,5%. E quando você vai adquirir produtos tipo Tesouro Selic, que é um produto que a gente recomenda bastante para reserva de emergência, ele vai ter um rendimento de acordo com a taxa Selic.
Então, por isso que é importante você saber o que é essa taxa Selic, acompanhar como que está a evolução dela, se ela está alta, se ela está baixa, porque isso vai te ajudar a ter escolhas de investimentos melhores. Se você vai pegar investimento pré-fixado, pós-fixado, enfim. Então, é importante você entender o que é essa taxa, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha, curte, assina o canal, ativa as notificações. E, gente, esse é um conceito super básico, tá? Então, assim, talvez ele não faça muito sentido para você solto, mas vai fazer sentido quando você começar a acessar os produtos de investimento. Quando você for falar no Tesouro Selic, por exemplo, quando você for olhar o rendimento da poupança, que você vai ver que não vale a pena, então você vai começar a entender por que saber da taxa Selic é importante quando você entrar nesse mundo dos investimentos. E eu tô aqui para fazer com que você entre nesse mundo, hein? Então, bora botar o dinheiro aí trabalhar para você e compartilha esse vídeo com mais gente, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!